Olá, pessoal, tudo bem? Aqui o novo capítulo 16, nós vamos lá com a fala e seus significados, né? E aí tem a importância da leitura em voz alta. Foi o que nós fizemos aí na última aula, né? O que é bom, o que é importante você ler para os seus colegas ou até mesmo em público, né? Isso é uma forma de exercitar. A leitura em voz alta é excelente, até mesmo para você se autocorrigir quando necessário. Porque pode acontecer, sim, várias vezes. É comum acontecer alguns erros e aí você tem a possibilidade de se corrigir. Isso é muito bacana. E aqui tem um texto, né, um pequeno trechinho que fala assim que mesmo quando adultos, costumamos ter a tendência de buscar significados apenas no conteúdo de determinada expressão, seja ela artística ou não, atribuindo à forma papel irrelevante. Isso acontece, por exemplo, com relação a um livro. Não raramente o foco é dado ao enredo, como se nele residisse o valor maior da obra. É evidente que esse aspecto tem grande peso. Contudo, a forma é o que consolida a relevância do texto. Algo semelhante ocorre quando se trata de expressão oral. Não importa apenas o que se diz, mas também como se diz. O sentido é sempre amplificado quando se usa entonação correta, o ritmo mais adequado, ok? E aqui tem 133 e 134, leitura em voz alta. Aí ele diz o seguinte pra gente, né? Que um dos grandes clássicos da leitura inglesa é o romance de Oliver Twist, de Charles Dickens, né? Ele foi protagonizado por uma criança órfã e pobre, e nele é narrada a trajetória de aventuras, muitas vezes no mau sentido, de quem busca sobreviver aos reveses da vida, né? Tendo como antagonista as injustiças do cotidiano. Aí nós temos aqui embaixo uma pequena e renomada, assim, um textinho pequenininho, falando do capítulo 1 de Oliver Twist, né? O nascimento de Oliver. E tem todo um texto bacana, eu li, eu gostei, né? Se vocês tiverem a oportunidade, não, por gentileza, tenham a oportunidade de ler esse textinho aqui. A história é bem legal. Aqui já tem o Charles já bem envelhecido, né? Tá aqui, data de nascimento, da sua morte. Então é um texto que vale a pena vocês lerem. E ele fala o seguinte: que de maneira geral, em razão do que é narrado nesses dois capítulos, entende-se que a entonação usada durante a leitura em voz alta não pode remeter à alegria ou a algum sentimento dessa natureza. Afinal, o texto apresenta um menino que já nasce em uma situação precária, privado do que o indivíduo mais precisa para se desenvolver bem, como comida e carinho. Assim, o modo de ler uma passagem como essa deve se assemelhar mais ao uso para contar um fato triste do que para relatar uma situação feliz. Em outras palavras, a entonação usada para determinada leitura em voz alta deverá respeitar o teor do texto lido. Entretanto, também se deve dar atenção a especificidades, pontuais do texto, para saber como variar a entonação. Para ter um exemplo de como dar a atenção aos detalhes, releia o seguinte trecho. Alguns internos até morriam de inanição. Veja que não se pode ler de forma contida uma passagem como essa. Alguns internos até morriam de inanição. O ponto de exclamação sinaliza claramente a necessidade de se usar uma entonação que demonstre o espanto do próprio narrador diante daquilo que ele conta. Agora falando de uma forma diferente. Alguns internos até morriam de inanição. Olha aí, olha a entonação. Veja o outro exemplo. Já vi essa história, mãe solteira.
Mais uma vez, a pontuação orienta bem quanto ao modo de se ler. As reticências indicam ao leitor que entre a palavra história e a palavra mãe deve-se dar uma pausa que aponte para a intenção comunicativa da personagem, que aparentemente julgava a mulher prestes a dar à luz pelo fato de não ter um marido. Veja a próxima. Estou grávida. Acho que meu filho vai nascer ainda esta noite. Por favor, cuida-me. Está bem. Entre rápido. Então, aqui é um outro tipo de entonação. Ok, meus amores? Então, aqui é somente o valor da leitura. Lembra que eu falei para vocês em sala como é importante ler, né? Que eu tive um aluno aí que não gostava de ler e hoje tem que ler mesmo, não tem outra saída pela profissão escolhida. Então, quando vocês forem ler o texto aí do Oliver, leiam em voz alta. Vamos ver como vocês se saem? Depois vocês me contam a experiência, ok? Combinado, então. E eu deixo para vocês o exercício da página 286, 287 e 288. Tá bom, lindezos e lindezas? Beijo grande e fiquem com Deus. Tchau!